Bom, continuando, nós temos como item 6 o Renascimento. Eu coloco o Renascimento no século XVI. Como eu falei para vocês, eu estou num terreno assim meio pantanoso, né? Então, há historiadores que dizem já ser o Renascimento uma primeira fase da Idade Moderna. Mas, como eu já os alertei, eu faço isso assim, seguindo mais, digamos, um caminhar filosófico, né? Para nós é mais fácil separar as coisas dessa forma, sem ser errado. O Renascimento se dá no século XVI, não é? E nós temos o quê? Renascimento do quê? Da cultura greco-romana. Nós sabemos que os romanos têm como mais forte, o que mais foi um legado de Roma, é o direito. A Grécia é tudo aquilo que nós já vimos: política, forma de pensarmos ciência, ética, estética, literatura, etc. Bem, essa cultura greco-romana, que há um renascimento, a gente tem que estar longe de pensar que é apenas uma nostalgia, umas saudades, e que então haverá uma cópia disso tudo. Não. Há muita coisa nova, surge coisas novas, basta dizer, citarmos como exemplo, né, um Michelangelo, um Da Vinci, na literatura um Shakespeare, né, e outros mais. Sem dúvida alguma, a arte teve um desenvolvimento sem igual durante esse período, né? Ao florescer de tanta coisa maravilhosa que nós vamos estudar em arte. Mas eu acho que a grande nostalgia, saudades, quando se retoma o pensamento greco-romano, é da razão, é de pensar as coisas de uma forma mais racional, libertos da religião, do pensamento religioso. Então, nesse período nós vemos surgir também um grande personagem, que é Maquiavel, e que vai modificar a forma de se fazer política, né? Então, é importante que vocês se lembrem, nós já vimos, é importante que vocês se lembrem que, na realidade, Maquiavel é injustamente conhecido e tido como maquiavélico porque só se fala de uma obra dele, que é O Príncipe, que é a mais conhecida. Então, se fala que ele é sem princípio, sem moral, porque olha o que ele fez em O Príncipe, e a palavra maquiavélico vem dessa obra. Mas, na realidade, a sua verdadeira posição política nos é dada nesse livro que ele escreve, que é Comentário sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde ele manifesta todas as suas ideias republicanas, né? Terminando esse período, nós vamos para a Idade Moderna, então o século XVII. Já falei, sempre falo para vocês que toda essa divisão, assim tão rigidamente estipulada, ela é mais aberta, mas para fins didáticos eu assumo esse risco, digamos assim. A Idade Moderna, que se dá a partir do século XVII, tem como uma das características o grande valor do desenvolvimento científico que nele se ocorre. Então, as ideias de Copérnico, Kepler, Galileu, Newton vão influenciar de tal forma o homem, não é, que ele vai se acreditar, sim, capaz de viver num mundo onde, liberto da religião, ele é capaz de descobrir muitas outras coisas. Nesse contexto surge Descartes. Descartes é um filósofo francês, ele é considerado o pai, digamos assim, da filosofia moderna, e sua famosa frase "penso, logo existo" advém do fato dele querer encontrar uma verdade tal como é o penso, logo existo. Você não duvida dela. É uma verdade clara, evidente, ela se impõe,
porque ele está, digamos assim, assustado, entre aspas, porque ele é um matemático, é tudo que vocês conhecem de cartesiano, assustado, entre aspas, com a mudança do que havia ocorrido. Tantos séculos se pensou na Terra como sendo o centro do universo, agora vem o heliocentrismo. Então, é necessário que ele descobrisse uma verdade da qual não se pudesse colocar em dúvida nunca nada, e que depois de algum tempo não se falasse, outra coisa está valendo e não mais o heliocentrismo. Mas veja, ele é o espírito do seu tempo, é acreditar na ciência como tendo necessidade de nos dar algo que seja eterno, imutável, e nós sabemos que não. A ciência, ela é verdadeira até que se prove o contrário, os princípios científicos, né? Nesse mesmo século surge o liberalismo e, digamos assim, o seu teórico vai ser John Locke. Então, o liberalismo, esse pensamento, né, liberal, ele vai se concretizar na Revolução Gloriosa que ocorre na Inglaterra em 1688, derrubando todo o poder do rei, da igreja, e na realidade, vejam, somente 100 anos depois é que nós vamos ver isso acontecer na França. Nós pensamos que, em geral, comumente se pensa que a França é o palco dessa grande revolução, quando na realidade isso já se deu na Inglaterra com o liberalismo e com a Revolução Gloriosa de 1688. Bem, aqui então, Voltaire, que é um filósofo francês, ele toma conhecimento do que ocorre na Inglaterra e leva para a França um conjunto de ideias, e nós vamos ter como mais importante o iluminismo. Mas, vejam bem, é importante que vocês saibam que o iluminismo não é localizado só na França, ele se dá em toda a Europa. Tanto é que o maior iluminista é Kant, e Kant está na Alemanha. Nós temos na Inglaterra, como vocês viram aqui, na Inglaterra, na França, na Alemanha, a Europa, enfim, se banha desse movimento chamado iluminismo. Grosso modo, nós podemos falar que o iluminismo, essa metáfora de luz, de claridade, significa ficamos livres das trevas, e as trevas era representada pela religião. O homem, desta vez, tem como deusa a razão. A razão impera, o homem está totalmente confiante na sua razão. O século XVII, os cientistas provam que ele pode sim descobrir o mundo, progredir sem as trevas. Considerado aqui o maior inimigo, digamos, do iluminismo é a religião. Ora, sem a monarquia, sem a religião, a humanidade, prometem os iluministas, seria mais livre, mais feliz. O homem mais capaz dele próprio construir o seu próprio destino, porque liberto, mais uma vez eu repito, das trevas, da escuridão. E também, isso é uma frase mais de Descartes do que propriamente do iluminismo, o homem, através da ciência, do conhecimento científico, ele estava predestinado a se tornar cada vez mais dono e senhor da natureza. Como nós vamos ver, isso ocorre de fato, o homem domina a natureza, mas veremos também se com isso a humanidade ficou mais livre, mais feliz, e a ciência e esse domínio sobre a natureza nos trouxe realmente o progresso e a felicidade.